Então, meu nome é Thalita, eu trabalho hoje com inteligência de rede e a ideia é a gente entender melhor onde as pessoas estão, em que organizações, o que elas estão fazendo, quais são as habilidades, expertises e como a gente pode conectar todos esses movimentos para melhorar os resultados que a gente quer atingir coletivamente. Então, eu já trabalhei muito com movimentos jovens também no começo da minha carreira profissional, no Brasil e em várias outras partes do mundo. Depois tenho muita experiência com investimento social privado, trabalhei na Fundação Telefônica por muitos anos também, ajudando a implementar redes de atenção à criança e adolescente junto com municípios, porque a gente tem uma lei no Brasil que garante isso e uma das grandes questões é como é que a gente coloca essa lei em prática, né, na realidade, junto com as pessoas. E agora eu tenho trabalhado muito com essa parte, como eu falei, de inteligência de rede e envolvendo tecnologia e inovação. Então eu acho que hoje os principais desafios que a gente tem no movimento, quando a gente fala de envolver os jovens, está muito ligado a esse trabalho que eu estou fazendo. Eu acredito que a gente ainda está vendo a sociedade, né, muito fragmentada, né, então em diferentes setores, diferentes organizações, muitas vezes a gente faz os mesmos trabalhos. Então eu acho que o nosso desafio é a gente sair um pouco da onde a gente está e entender de uma maneira maior, um overview do que está acontecendo e como é que a gente pode colaborar melhor juntos, né? Então hoje eu acho que a gente tem processos e ferramentas que nos ajudam nesse sentido, mas eu acredito que ainda tem bastante para acontecer. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito essa conexão e inclusive da gente encontrar outras formas de entender os sistemas que a gente vive, né? Quais são, o que a gente valoriza hoje na sociedade, né? Então, e como as coisas se movimentam. Então, por exemplo, os valores que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, as redes que a gente tem, são valores subjetivos que hoje a gente não considera, mas que eu acredito que quando a gente entende melhor essas conexões e o poder, são recursos, o que eu quero dizer são recursos subjetivos, mas que a gente não consegue mensurar, mas que são muito importantes, é por isso que os projetos acontecem, que as negociações acontecem. Então, eu acho que a gente tem um desafio de entender melhor essas conexões, essas relações e apoiar, fortalecer esses processos. Então, para mim, não é só a gente conseguir ter representações de jovens, fóruns, que eu acho que sim, isso é importante para a gente conseguir dialogar com os governos, com plataformas de processos de tomada de decisão que já existem no mundo, mas eu acredito que a gente também precisa, enfim, conseguir entender essa dinâmica e como essa colaboração pode acontecer entre peer-to-peer, né, entre cada pessoa e esses movimentos, essas plataformas formais que a gente conhece de decisão. Então eu acho que a gente está num momento de um momento de transição na nossa sociedade, de uma nova era mesmo, eu acredito nisso, e que a gente vai conseguir entender todas esses processos mais conectados. A gente tem uma relação, né, com tudo isso que a gente criou, que eu acho que vem desde a Revolução Industrial, tudo fragmentado, segmentado, mas para mim o principal desafio é a gente conseguir entender essa conexão que já está dada, né? E a gente não precisa de mais dinheiro, de mais recurso para melhorar as cidades, para melhorar a vida que a gente tem, né? Eu acho que tudo está aí, já está posto, é só uma questão. E eu acho que também isso passa muito pelo ego das pessoas, né? Porque a gente tá passando por essa fase, né, de menos individualista e pensar coisas mais coletivas. Então eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem hoje.